Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso curso de Filosofia Medieval, aula 1. Este curso propõe investigar o essencial do pensamento medieval através do estudo de sua ontologia, através de um estudo temático que se reporta historicamente aos principais protagonistas da filosofia no medievo. Discutiremos os seguintes tópicos: filosofia como questão do ser, metafísica no pensamento medieval, os transcendentais como fundamento da possibilidade da ontologia medieval, os transcendentais disjuntivos e perfeições puras e, por fim, fundamento e fundação na compreensão do ser medieval. Iniciaremos agora com o primeiro ponto de nosso estudo: filosofia como questão do ser. Nosso curso é de filosofia medieval. Isso nos impõe pensar a respeito do problema filosofia e Idade Média. Filosofia na Idade Média, filosofia da Idade Média. Ao nos propormos fazer tal estudo, nos vêm, primeiramente, duas perguntas. Primeiro, o que é filosofia? Segundo, o que é Idade Média? Iniciemos, portanto, com a primeira pergunta. O que é filosofia? A pergunta, o que é filosofia, não é uma pergunta pré-filosófica ou metafilosófica, como a pergunta, o que é física, é uma pergunta pré-física, ou, em certo sentido, metafísica. É que pertence à filosofia a necessidade de ter de perguntar sempre de novo a respeito de sua própria essência. A pergunta, o que é filosofia, não se move fora da filosofia. Pelo contrário, ela nos conduz ao centro, ao âmago da própria filosofia. Ela faz parte essencialmente da filosofia e é uma necessidade essencial da filosofia perguntar-se sempre de novo o que é filosofia. Ao colocarmos esta pergunta, somos desafiados a alcançar uma ideia filosófica da filosofia. E o que seria uma ideia filosófica da filosofia? Resposta: uma ideia da essência da filosofia. Uma ideia não filosófica da filosofia encontra um epifenômeno da filosofia e não o seu fenômeno. Relaciona-se com o aspecto exotérico da filosofia, isto é, voltado para fora, e não com a sua dimensão esotérica, isto é, voltada para dentro. Então, procuramos uma ideia filosófica de filosofia. Ideia é aqui deixar ver a essência. A essência não é um conceito geral abstrato do que está em questão. Uma compreensão essencial da filosofia não é uma compreensão geral da filosofia. Não se trata de partir de uma abstração que compara várias definições de filosofia, prescindindo de suas diferenças e extraindo o que nessas definições é comum. O que, por este caminho, alcançaríamos seria apenas uma fórmula vazia, indiferente, que vale para qualquer espécie de filosofia. Essência, porém,
diz doação de ser, possibilitação de ser, mais que definição e conceito, mais que abstração e representação coletiva de alguma coisa. Essência vige como condição de possibilidade e fundamento da possibilitação. Melhor, ideia diz o viger do ser, a essência, a dinâmica do vigor, do vício, da vitalidade de ser de alguma coisa. É gênese estruturante da coisa. Para a filosofia, perguntar o que é isto, a filosofia, é alcançar uma ideia, isto é, uma compreensão essencial da filosofia. E isso não é fácil. Nós pressupomos saber o que é filosofia, que é um filósofo. Mas precisamos interrogar se esta pressuposição é essencial. Assim como Platão, por exemplo, investiga num de seus diálogos o que é um sofista. Para nós, a filosofia é uma área de conhecimento que se ensina na universidade, composta de disciplinas e de teorias, formada por sistemas e doutrinas que são defendidas através de argumentos e de padrões de conduta. E entre estas disciplinas, temos disciplinas sistemáticas e disciplinas históricas, como, por exemplo, a história da filosofia medieval. Esta é uma ideia institucional, burocrática, escolar, universitária da filosofia. Bom, há também outro modo de entender filosofia. Entendemos a filosofia, muitas vezes, como um conjunto de concepções de vida, de mundividências ou visão de mundo, Weltanschauung, como dizem os alemães, em ideologias, com suas doutrinações, discutidas com base não através da argumentação científica, mas sim através da força de convicções e de proclamações, de anúncios, de valores, de atitudes, etc. Nisso, supomos que a filosofia seja ou produção de conhecimento objetivo, argumentativo, demonstrativo, algo como ciência, ou seja, uma concepção subjetiva de concepções de vida, de visões de mundo ou mundividências de ideologias. E supomos que não há alternativa para a filosofia, a não ser ou ciência ou visão de mundo. Perguntamos, o que ciência e mundividência têm em comum? Ambas são ônticas e positivas. Sendo ônticas, têm olhos para o ente, isto é, para isto que é, isto que está sendo, o real. Mas são imíopes para o ser do ente. Isso a partir de que o que é a realidade do real. Sendo positivas,
ciência e mundividência se atêm ao que já está dado como mundo, não questionando transcendentalmente a fonte de constituição do mundo, sua gênese ontológica. O espaço próprio da filosofia, porém, se retrai tanto para a pesquisa científica quanto para as visões de mundo e ideologias. Se retrai para a pesquisa científica. Com os recursos de uma ciência, não se pode determinar o ser, isto é, a essência de seu próprio objeto de pesquisa, nem o ser dela mesma. Com os recursos da matemática, por exemplo, não se pode compreender o ser do objeto matemático, o número, por exemplo, nem a própria essência da matemática. E isto vale para as demais ciências. O espaço da filosofia concerne aos fundamentos das próprias ciências, fundamentos que se lhe retraem. Tem a ver com o abismo que subjaz a estes fundamentos e que são inacessíveis, e que é inacessível à pesquisa ôntica, objetiva, positiva da ciência. Por outro lado, também, a visão de mundo busca a segurança no ente, no real, nisto que está dado como mundo já constituído, e se rege pelo senso comum. O senso comum é a nossa existência cotidiana, cara a cara com a realidade. É o senso prático, com todo o seu receituário de soluções e respostas, compartilhados por uma coletividade, frente aos problemas funcionais cotidianos. Para o senso comum, no entanto, o pensamento filosófico é, como dizia Hegel, o mundo visto às avessas. A filosofia se lhe aparece como abstrata, inútil, ineficiente. Não serve para pregar um prego. O homem do senso comum vive numa atitude natural, isto é, não filosófica, caracterizada por uma objetividade e por um realismo que não se põe a si mesmos em questão. A existência cotidiana vivida no espaço do senso comum é uma existência esquecida dos fundamentos, abismos dela mesma. Ela funciona sem questionamento de sua proveniência. Ela é fossilizada e decadente. A filosofia, por sua vez, é que busca os fundamentos e o sentido de ser originário da existência do senso comum, revelando-lhe os abismos disso que nós chamamos vida cotidiana. Por isso, o filosofar é temido pelo homem, enquanto ele busca sua segurança no senso comum da existência cotidiana. Não há passagem do senso comum cotidiano para a filosofia. Só pode haver um salto, isto é, um salto para o espaço citerior e interior da própria existência cotidiana da vida humana. O positivismo e o objetivismo da ciência e da técnica, como também do senso comum e das visões de mundo e ideologias da sociedade, não são capazes de um questionamento radical, isto é, no qual o ser humano se torne questionado em seu ser, por questionar o que há de mais amplo, de mais profundo e de mais originário, por questionar o todo do ente, tudo o que é, tudo o que não é nada, em seus fundamentos abismos. Desde que emergiu no mundo grego,
A filosofia como tal questionamento do ser do ente no todo veio provocando estranheza e mesmo riso. Uma anedota sobre Tales de Mileto, contada por Platão, nos testemunha isto. No Teeteto 174a, Platão narra o seguinte. Como também de Tales, que estava a estudar os astros, caro Teodoro, e olhava para o alto, caído num poço, uma criada da Trácia, espirituosa e graciosa, disse que teria brincado com ele, dizendo que ele, na sua vontade de saber as coisas que estão no céu, deixava passar despercebidas aquelas coisas que lhe estavam de frente e aos seus pés. Esta a citação do Teeteto. Tales, enquanto descobre o que está no céu, acima de sua cabeça, distante, encobre o que está na terra, debaixo de seus pés, na proximidade da vida de todos os dias. Ele remonta às origens das coisas, mas não encontra caminho para as coisas cotidianas. Ele surpreende o divino da e na natureza, mas é surpreendido pelas coisas mais triviais da vida prática cotidiana. A filosofia não é ciência. Ela não é produção de conhecimento ôntico, positivo, objetivo, funcional, técnico. Dessa diversidade entre filosofia e ciência resulta um estranhamento. Cito uma passagem de Emanuel Carneiro Leão, do livro Aprendendo a Pensar 1, o pensamento na modernidade e na religião. Abre aspas. Já no primeiro aparecimento da filosofia entre os gregos no século VII a.C., esse impasse de incompreensão é testemunhado por uma história que Platão recolheu e nos conservou no diálogo Teeteto. Tales de Mileto refletia certa vez sobre o significado dos astros para a existência e, olhando para o céu estrelado, caiu num buraco. Uma doméstica da Trácia, bela e galhofeira, dele riu e o gozou, dizendo: aquele ali se preocupa tanto com o que se passa no céu, enquanto não tem olhos para ver o que tem diante do nariz e debaixo dos pés. Platão acrescenta ao relato dessa história as palavras significativas. À mesma gozação está sujeito todo aquele que se dedica à filosofia. Assim, desde suas origens, a filosofia se vem apresentando como o esforço de pensamento que traz consigo o risco de cair num buraco, e do qual as domésticas sempre riem. Fecha aspas, fim de citação. Sem estar fechada com o desprendimento, com o desapego de todo o ter, de todo o saber e de todo o poder, não acontece filosofia. Na Ética Nicômaco, Aristóteles diz, abre aspas, por isso, de Anaxágoras, de Tales e de homens como estes, dizem que são sábios, sofus, não prudentes, frônimos, uma vez que se veem ignorando aquelas coisas que são vantajosas, sinferonta, que são vantajosas para eles, e se diz deles que sabem coisas extraordinárias, peritá, admiráveis, taumastá, difíceis, halepá, e divinas, daimonia, porém inúteis, acrestá, porque não buscam os bens humanos, antropina agatá. Repito, por isso de Anaxágoras, de Tales e de homens como estes, dizem que são sábios, não prudentes, uma vez que se veem ignorando aquelas coisas que são vantajosas para eles, e se diz deles que sabem coisas extraordinárias, admiráveis, difíceis, divinas, porém inúteis,
porque não buscam os bens humanos. Fim da citação. Sábios são aqui aqueles homens que não têm em mira os seus próprios interesses e vantagens, mas que têm o olhar voltado para as coisas extraordinárias, para aquelas coisas que transcendem o círculo de visão do cotidiano, aquelas coisas que provocam o maravilhamento, que sempre de novo provocam para novos questionamentos, aquelas coisas difíceis, isto é, que não são alcançáveis com os meios usuais e com as opiniões prontas e apressadas dos homens. Aquelas coisas que podem ser chamadas de divinas, que dizem respeito ao homem no todo e no extremo, que os tomam de surpresa. Tais coisas são inúteis, imprestáveis, para aqueles que buscam as coisas humanas, isto é, para aqueles que buscam a satisfação das necessidades do dia a dia. Estes homens não buscam aquilo que os homens de modo comum e mediano buscam, o prazer e o prestígio. Joseph Pieper, no seu livro intitulado O que é filosofar, lembra que a filosofia e a poesia realizam este ultrapassamento dos interesses particulares cotidianos na direção do todo pela admiração. Filosofia e poesia. Lembremos a obra de Manuel de Barros, Livro sobre Nada, na qual constantemente o poeta faz o elogio do desútil, do não útil. Filosofia e poesia são relacionamentos do homem com a realidade que ultrapassam este domínio do útil, do vantajoso para os interesses particulares cotidianos dos homens. Não só a poesia ou o ato artístico em geral, ou o ato filosófico realizam este ultrapassamento. Também outras experiências de pensamento, como a suscitada pela experiência do divino na religião, ou os abalos subterrâneos que o amor, Eros, e a morte, Thanatos, conduzem a este ultrapassamento. Ele traz como epígrafe uma passagem de um texto de Tomás de Aquino, o livro de Joseph Pieper, o comentário à Metafísica de Aristóteles, que diz: a razão pela qual o filósofo compara-se com o poeta é esta: ambos têm a ver com a admiração. É o taumaston, falando com a língua grega, ou o mirandum, falando com a língua latina. É este admirável, o que suscita maravilha, que provoca o amor e a morte, o pensamento que questiona o todo na filosofia e a adoração do mistério na experiência do sagrado e do divino, bem como a criação da obra de arte. Transcendental é, neste sentido, todas estas experiências fundamentais da vida, o amor e a morte, Eros e Thanatos, a filosofia e a arte, e a religião. Todas elas conduzem ao inefável, e mais precisamente ao místico. Não como o mundo é o místico, mas que o mundo é, escreve Wittgenstein no Tractatus 6.45. E acrescenta: há contudo inefável. Este se mostra, é o místico. 6.522. O mundo do senso comum, bem como o mundo da ciência e da técnica, só podem experimentar mesmo a estranheza e o riso frente
à filosofia. Citando uma outra passagem do texto de Emanuel Carneiro Leão. Na Fröhliche Wissenschaft, Gaia Ciência, diz Nietzsche que a filosofia vive nas geleiras das altas montanhas, tendo por única companhia o monte vizinho, onde mora o poeta. No país da ciência, a filosofia aparece como uma montanha solitária, envolta numa luz marginal. Por isso, toda vez que ela desce da montanha, tem que exibir o passaporte de suas credenciais. Tem que justificar o direito de seu aparecimento. E há mais de 2.600 anos, sempre que a filosofia apresenta as suas credenciais, se repete uma cena tragicômica. À luz de seu espectro, ela se descobre a si mesma no fundo de cada ciência, enquanto o olhar indagador da ciência, que vendo tudo não vê a si mesmo, é cego para os seus próprios fundamentos. Por isso mesmo, só pode rir das credenciais da filosofia. Até aqui a citação de Carneiro Leão. O pensamento da filosofia não se compara com o pensamento objetivo do cotidiano, do senso comum ou da ciência e da técnica. É o pensamento do sentido do ser, ou melhor, o pensamento do mistério do ser. O pensamento objetivo opera com o conhecimento ôntico, que é saber e poder. O pensamento do sentido e do mistério do ser age com o conhecimento ontológico, que é marcado pelo saber do não saber, pela nesciência ciente. O pensamento objetivo trabalha com objetos, fatos, estados de coisa computáveis. É cálculo. O mistério de ser, porém, não é um fato entre outros fatos. O mistério de ser é antes o fato de todos os fatos. O fato de que o mundo é. De que há simplesmente o ente e não nada. Trazendo a pergunta que Leibniz coloca e que Heidegger retoma em Introdução à Metafísica. Por que há simplesmente o ente e não antes nada? O mistério de ser é a força de imanência transcendente do mistério de ser, que se dá enquanto se retrai, que provoca o pensamento do sentido. Mistério é a presença da vida na morte, da plenitude na limitação, da criatividade na dependência. O mistério não está fora do pensamento como algo que o ultrapassa, isto é, que está de fora dele, além dele, ao lado dele. O mistério está na raiz do próprio pensamento do sentido. É dele que o pensamento do sentido recebe sua seiva, seu vício. Para o pensamento objetivo, o mistério é o desconhecido. O desconhecido não é só o não conhecido, mas o que perturba o processo de conquista de conhecimento, de asseguramento, de poder, de controle. Para o pensamento objetivo, o mistério é o que está fora das possibilidades de calcular, comparar, computar, conhecer e dizer. Isto é, representar e apresentar fatos, objetos, estados de coisa. Mistério é coisa de outro mundo, ou é simplesmente não coisa. Para o pensamento do sentido, porém, o mistério é o em casa de todas as coisas. Na língua alemã, a palavra mistério, Geheimnis, tem o prefixo ge, que quer dizer um recolhimento, e Heim, que quer dizer casa, lar. Mistério é o em casa de todas as coisas. É ali onde tudo se recolhe, como em sua origem. O mistério de ser
é o vigor do próprio pensamento, a sua própria liberdade, que lhe franqueia possibilidades de meditação do sentido. A libertação que o mistério de ser concede ao pensamento nunca se exaure. O pensamento do sentido não cessa nunca de se libertar para a liberdade da verdade, isto é, do sentido do mistério do ser. O pensamento objetivo vive da relação de sujeito e objeto, e, portanto, da cisão entre pensamento e pensado. O pensamento do sentido, porém, vive da identidade, isto é, do copertencimento de ser e pensar. O pensamento e o mistério de ser não estão um fora do outro, mas um dentro do outro. O pensamento pertence ao mistério do ser e é uma sua dádiva. O mistério de ser é o elemento mesmo do pensamento do sentido. Para entendermos a diferença entre pensamento objetivo e pensamento do sentido do mistério de ser, vamos recorrer a uma quase fábula. Era uma vez um sapo e uma minhoca. O sapo, de dentro do seu poço, sempre de novo queria conhecer a terra, mas sempre em referência e em comparação com o seu poço. Para o sapo, era objetivo tudo aquilo que se podia saber a partir da ótica, da perspectiva, do horizonte do seu poço. O sapo e o seu poço eram a medida de tudo, do que era e do que não era, do visível e do invisível, do audível e do inaudível, do concebível e do inconcebível, do dizível e do indizível. O poço era o seu mundo, todo o possível e todo o real. Era, para o sapo, o ser. O não poço era o não possível e o não real. O nada. Nada seria também um nome para o totalmente outro de seu poço e de seu mundo. Mas, em todo o seu saber do não saber, o sapo estava preso a si e ao seu poço. Outra era a situação de pensamento da minhoca. A terra era o próprio elemento de seu ser minhoca. Tudo que ela era recebia da terra sua possibilidade de ser. A terra a envolvia, a perpassava, a integrava. A minhoca era a própria abertura de revelação, isto é, de clareamento e de ressonância da terra. Ao ouvir os arrazoados do sapo sobre a terra, a minhoca ficava tomada de espanto. Como não podia perceber o sapo que ele também e o seu poço, ele e o seu mundo, ele e o ser que ele podia dizer e compreender, só eram o que eram por virtude da terra? O sapo é, neste caso, o pensamento objetivo do senso comum, das mundividências, das ideologias, o pensamento objetivo da ciência e da técnica. A minhoca, o pensamento do sentido e do mistério do ser. Ciência e mundividência se instalam no chão firme da positividade doente dos fatos do que é objetivável. Mas o que há com a filosofia? Ora, filosofia é filosofar. E filosofar é ter a audácia de um questionamento que deixa abrir o abismo do mundo da vida. Essa audácia é movimento de autonomia. É o homem erguer-se a si mesmo desde si mesmo. Superar-se para entrar num relacionamento com a verdade. É se libertar de toda alienação e libertar-se para a liberdade da verdade do ser. Para essa experiência acenou o poeta grego contemporâneo Kostis Palamas. Diz ele, a verdade não é para escravos. O escravo já renunciou à liberdade da verdade ao escolher o poder, a riqueza ou a fama para amo e senhor. A verdade
é daqueles que nunca cessam de libertar-se da escravidão para a liberdade de uma verdade redentora. Filosofar é liberar-se para uma medida que vincula, medida que não é dada a não ser pela liberdade da verdade do ser ela mesma. A ousadia do questionamento filosófico que abre e se abre para a imensidão, a profundidade e a originariedade do ser é exercício de autonomia. É, ao mesmo tempo, exercício de finitude. A filosofia é a mais finita das realizações humanas. Na finitude da ousadia filosófica, o real cambaleia e se abre o abismo do mistério da realidade. Exposto ao abismo do nada do mistério, o homem se angustia. A angústia é a vertigem da liberdade, é a matriz de todo questionamento filosófico. Trata-se de uma experiência que não se dá sem solidão. Mas solidão aqui não é isolamento, é antes uma outra concreção da comunhão com o mundo, na qual o todo aparece enquanto todo que é. O que a filosofia é, senão um relacionamento positivo com o que está posto, constituído na positividade doente? Não será ela um movimento de redução à profundidade do abismo desvelante do mundo da vida? Não será um movimento de sondagem à ausculta do silêncio e do fragor deste abismo que se dá e se retrai, se desvela e se vela, qual contenção, pregnância e gênese fontal, inesgotável, de possibilidades pluriformes e pluridimensionais de ser? Segundo a formulação de Hermógenes Harada em seu livro De Estudo. A filosofia é a experiência reflexiva do pensamento essencial, isto é, do pensamento do ser. E é do ser em sentido duplo, tanto como o pensamento que no movimento questionador, redutivo, retorna ao fundo abismo do ser, quanto no sentido como o pensamento que é gerado ele mesmo na gênese das possibilidades de ser que emergem deste abismo desvelante do mundo da vida. Filosofia, deste modo, pensamento que medita, isto é, que questiona, investiga, segue o doar-se e o retrair-se do sentido do ser. O sentido do ser não é aqui nenhuma significação da palavra ser. O sentido do ser é a cada vez o abrir-se de um caminho, o dar-se de um encaminhamento do próprio pensar, na sua ausculta do abismo desvelante do mundo da vida, nos percalços e peripécias do tempo cairológico. O retraimento do ser, a vigência de sua ausência, atrai o pensamento, puxando-o no arrastão do tempo. O nada do mistério de ser, isto é, a doação de seu retraimento e a vigência de sua ausência, é o fundo abismo a partir do qual se dá o pensar e a meditação. A fala do pensamento, que funda e possibilita a filosofia, não é uma fala sobre, é antes um falar a partir de toque, do atingimento, da afeição do mistério do ser. Todo discurso filosófico, neste sentido, vem tarde, é derivado, fala por e para auscultar, fala por e para corresponder ao apelo silencioso do mistério do ser. No pensamento, a fala nunca é primeiro. O pensamento nunca fala de modo próprio, sempre responde por já ter escutado. Toda pergunta ou questão do pensamento torna-se radical, por já ser sempre resposta a um tal apelo do mistério do ser. Filosofia é filosofar, e filosofar é corresponder a cada vez ao apelo silencioso do mistério de ser no arrastão do tempo. O pensador, é um homem que fala por e para calar e escutar o silêncio do mistério, por e para acolher sua percussão e deixar ser
sua repercussão. Não há filosofia sem a afeição obediente, isto é, escutadora do silêncio do mistério da realidade. A receptividade sensível para o toque do mistério do ser constitui a finitude da filosofia. Finita nesta receptividade, a filosofia é também pobre. Ela não tem conteúdo. Conceitos, definições, teses, argumentos, teorias, doutrinas, sistemas são apenas materiais que o pensamento usa para exercer o movimento do questionamento, da escuta e da correspondência ao silêncio e ao apelo do sentido do ser. Filosofia, como dizia Wittgenstein, não é doutrina, é atividade. Poderíamos dizer, filosofia é filosofar. Filosofia não é doutrina. Filosofia é ação. Ação do próprio pensamento. O pensamento age não quando atua para fora de si mesmo, quando se emprega na praxis do cotidiano. O pensamento age enquanto pensa, isto é, enquanto escuta e responde ao silêncio e ao apelo do mistério de ser, como também faz o poeta. Tal escuta se exercita no permeio das vicissitudes e peripécias da existência histórica, no arrastão do tempo. O que tomamos como conteúdo da filosofia são apenas pretextos para engajar-se com ânimo intrépido no desvelamento do ser em tensão com o seu velamento. Filosofia inclui certamente sempre um encontro e confronto com a sua ancestralidade, com a tradição, com a sua própria história. Tal encontro e confronto requer explicar-se o pensamento já pensado em vista do que se há de pensar e permanece impensado. Explicar um pensamento é explicar-se com ele, tentando escutar no dito ou inaudito. Pois, explicar um pensamento é deixar surgir a profundeza de suas implicações com o real, é fazer emergir a vitalidade de sua aplicação às realizações e assumir o vigor de suas complicações com a realidade, na formulação de Emmanuel Carneiro Leal. Na filosofia, portanto, saber não é estar de posse de conhecimentos sistemáticos ou históricos. Saber é salvaguardar o relacionamento com a abertura desvelante e veladora do mistério. Na filosofia, o que está em causa é, pois, o saber do não saber, que se reporta ao não saber do mistério. O apanágio da filosofia consiste em perceber e acolher a inadequação entre o espírito humano e a verdade do ser. É o que Nicolau de Cusa, o último grande pensador medieval e primeiro pensador moderno, chamou de docta ignorância, douta ignorância. A pobreza da filosofia acontece nessa receptividade do não saber, na vulnerabilidade da exposição ao mistério, na disponibilidade da espera do inesperado, conforme nos acena um fragmento de Heráclito, o fragmento 18. Se não se espera, não se encontrará o inesperado, sendo sem vias de encontro nem caminhos de acesso, diz o fragmento 18 de Heráclito. A espera do inesperado se exerce como serenidade jovial e como jovialidade serena. É contenção, paciência. É ao mesmo tempo devotamento ao questionamento, à investigação, ao encontro e confronto corpo a corpo com a facticidade histórica da vida, engajamento no relacionamento com o real, as realizações e a realidade, no arrastão do tempo. Por ser resposta e correspondência ao silêncio e ao apelo do mistério da realidade, no permeio das realizações e do real, filosofia é responsabilização finita, humana,
demasiadamente humana. A perenidade da filosofia não se encontra numa doutrina fixa sobre o homem, o mundo, Deus. A perenidade da filosofia se dá apenas como sempre o mesmo movimento da disponibilidade finita, corajosa, cheia do frescor da vulnerabilidade para o sentido do ser, isto é, para o caminho que encaminha todos os caminhos de ser e de pensar. Radicalmente histórica, o que a filosofia tem de perene é esta disponibilidade cada vez nova, que sempre de novo requer ser retomada, por e para responder e corresponder ao que provoca o pensamento a pensar, e que, como tal, permanece o impensado. Com isso, nós terminamos a primeira discussão da primeira pergunta. O que é filosofia? Temos agora uma segunda pergunta. O que é Idade Média? O que é Idade Média? Houve uma Idade Média? A Idade Média não existe, disse um historiador, Christian Amalvi, no verbete Idade Média do Dicionário Temático do Ocidente Medieval. A Idade Média não existe. O que quer dizer esta tese ou esta negação, esta antítese? Quer dizer o seguinte: como representação, a Idade Média é de fato uma invenção moderna. Os homens que nós chamamos de medievais não se sabiam e não se sentiam medievais. Eles se compreendiam em referência a ou em diferença com os antiqui, com os antigos, quer como continuadores deles, quer como moderni, isto é, como inovadores. A necessidade da referência para com os antigos vem à fala num testemunho que João de Salisbúria, do século XII, em seu livro intitulado Metalógicos, dá de Bernardo de Chartres. Escreve ele: dizia Bernardo de Chartres que somos comparáveis a uns anões que se veem alçados aos ombros de uns gigantes, o que nos possibilita abranger um panorama mais vasto e profundo. Isto se deve não à acuidade da nossa própria vista e nem à nossa grande estatura corporal, mas ao fato de sermos guindados àquelas alturas pela grandeza gigantesca dos antigos. Esta a fala reportada por João de Salisbúria, fala de Bernardo de Chartres, do século XII. Mas nem todos os medievais pensavam assim. Havia aqueles que resolviam ter uma outra atitude em face dos antigos. Estes medievais eram chamados de moderni. Por exemplo, Abelardo, Guilherme de Ockham. A representação e o nome Idade Média resultam da vontade dos humanistas italianos, manifestada desde o século XIV, de retornar às fontes da antiguidade clássica, retomando-a em sua pureza e autenticidade filológicas. Já Petrarca, autor da Scienza Nuova, denominou de medium tempus, ou de media tempora, este tempo que estava no entremeio, como um obstáculo separando a antiguidade clássica e os novos tempos do novo humanismo. Como representação, portanto, a Idade Média é, antes de tudo, um produto da vontade de um recomeço no fluxo da história ocidental, vontade esta responsável por pôr em curso o movimento humanista italiano e o seu renascimento. Mas, além da vontade de recomeço radical presente no humanismo italiano, a Idade Média, enquanto representação,
é também o produto de uma outra vontade de recomeço radical, a saber, a da reforma protestante. É a vontade de voltar ao texto sagrado, sola scriptura, de reencontrar o cristianismo das origens. Por ser vontade de um recomeço, é que a modernidade se funda sobre dois retornos à antiguidade. O retorno ao humanismo greco-romano no campo das letras, artes e ciências, que constitui o Renascimento, e o retorno ao Evangelho no campo do cristianismo, o que constitui a Reforma. Desde esta invenção da Idade Média, operada pelos modernos dos séculos XVI e XVII, sobretudo, a Era Medieval será considerada como uma longa e interminável noite de cerca de 1000 anos, que só os raios de sol do século XVI iriam dissipar definitivamente. No século XVIII, que é o século do Iluminismo, da Revolução Francesa e de Kant, a tripartição da história ocidental em Antiguidade, Idade Média e tempos modernos já se tornara estabelecida. Voltaire irá consagrar a visão depreciativa da Idade Média nos seus Ensaios sobre os Costumes, de 1756, celebrando a vitória das luzes sobre o obscurantismo clerical e o triunfo de uma civilização refinada sobre a grosseria e a barbárie daqueles longínquos tempos de ferro. Com o Iluminismo, o ideal da razão, isto é, do domínio em todos os âmbitos da vida humana, do pensamento racional, tal como é articulado pela ciência matemática da natureza, veio a valer como destino para o qual a história envia todos os povos e nações da humanidade. Contrapondo-se ao Iluminismo, o Romantismo inverteu a conotação da Idade Média. Com os românticos, o medievo deixa de ser a Idade de Ferro para ser a Idade de Ouro. O romantismo é a apologia da paixão, da intuição, da liberdade, da espontaneidade, pela importância que os românticos atribuem à vida e ao infinito. A universalidade da razão e da natureza humana, afirmada pelos clássicos, os românticos opõem o sentimento de que cada momento da história é único, irredutível ao que precede, ao que segue, e que é preciso restituí-lo com cor própria, diz Christian Amalfi. Portanto, não poderíamos entender a Idade Média tendo como parâmetros as tendências e movimentos da Idade Moderna. Mas seria necessário entender a Idade Média a partir da sua singularidade, da sua unicidade e irredutibilidade. Assim, desde o século XIV, duas concepções de Idade Média, uma depreciativa e outra positiva, vieram determinando no imaginário do homem moderno as representações do que teriam sido aqueles 1000 anos de história. No século XX, a Idade Média passa a ser explorada pela cultura de massa como uma fonte inesgotável de imagens dramáticas. O cinema e a literatura vão ser os exploradores maiores deste imaginário moderno e suas representações sobre os medievais. A diferença, porém, está no fato de que, enquanto os românticos eram indiferentes à historiografia, os contemporâneos mantêm, ao contrário, um respeito escrupuloso, quase maníaco, pelo contexto histórico, fundado sobre o conhecimento de uma documentação histórica irreprochável. Diz o texto de Legoff e Schmidt em Dicionário Temático do Ocidente Medieval. O acesso à Idade Média na segunda metade do século XIX e no século XX é eminentemente historiográfico. Duas são as notas características da historiografia do século XIX: a conquista do método filológico crítico e a controvérsia entre história da cultura e história política. A partir de então, a ciência da história começa a se delinear como uma ciência filológica e hermenêutica. Para poder manter o estatuto de ciência positiva voltada aos fatos,
era necessário que a ciência da história se dedicasse à execução de uma tarefa preliminar, à exploração e asseguração das fontes. Com isso, iam de mãos dadas a formação da crítica filológica e a técnica da interpretação, a hermenêutica. Seria, pois, necessário pesquisar os diversos tipos de fonte, e, no caso das fontes escritas, estabelecer com segurança o grau de confiabilidade do documento através da crítica das fontes, o que implicaria em restituir o documento à sua forma original, ou à mais próxima a esta. É o trabalho de edição crítica. Em determinar a proveniência do documento, isto é, perguntar de onde ele vem, quem é o seu autor realmente e quando foi escrito. Enfim, estabelecer a originalidade e a autenticidade do mesmo, o que é o exercício da crítica textual. Crítica das fontes, crítica dos textos e seus contextos. A hermenêutica, entendida como técnica da interpretação, vem completar a crítica textual, no sentido de dar ao estudioso que se confronta com os textos do passado critérios para a compreensão do mesmo em todas as suas nuances. A recuperação filológica dos escritos do pensamento medieval ganhou grande impulso na segunda metade do século XIX. Foi assim colocado em curso as edições críticas das obras de Tomás de Aquino, de Boaventura de Banho-Régio, de João Duns Scotus, de Guilherme de Ockham, de Henrique de Gande, de Anselmo de Cantuária, de Alberto Magno, de Mestre Eckhart, de Nicolau de Cusa, de Raimundo Lúlio, etc. Nas últimas décadas, os meios digitais têm facilitado o acesso a este material, mas ainda há muito que se fazer em edições críticas, pois há uma verdadeira floresta de manuscritos medievais perdidos nas bibliotecas da Europa a serem editados e estudados. A propósito, um dos maiores medievalistas do século XX, Paul Vignon, nascido em 1904, falecido em 1987, após uma vida de estudos medievais, confessava pouco antes de morrer que a experiência da investigação no pensamento medieval lhe tinha ensinado como ela avançava pela publicação de diversidades cujo aparecimento punha em questão as vias sintéticas adquiridas, consideradas adquiridas. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com os rótulos, as convenções ou as rubricas dos historiadores no estudo do pensamento medieval. Outro parecer importante vem de outro medievalista de peso, Clemens Bonhoeffer. Ele alertava que a escolástica medieval não é uma síntese fechada, mas sim um patrimônio cultural e intelectual marcado por uma pluralidade diferenciada que emerge num processo histórico vivo, o qual merece ser estudado a fundo e ser incorporado no debate filosófico contemporâneo. Com isso, consideramos, ao menos rudimentarmente, tratada a segunda pergunta: o que é Idade Média? Bem, esta pergunta nos põe um problema, que é o problema de uma hermenêutica das obras do pensamento medieval, obras que são trabalhadas e asseguradas por meios filológico-críticos. Como interpretar estas obras? Essa será a nossa próxima pergunta e na próxima aula vamos partir daí. O desafio de uma interpretação hermenêutica das obras na história da filosofia medieval. Uma interpretação filosófica da filosofia através das obras da história da filosofia medieval. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.